Quando o sócio pode ser excluído da sociedade? Olha, a exclusão do sócio, ela não deve ser confundida com a sua retirada, e o termo genérico é saída. O que acontece? Na exclusão, o sócio ele quer continuar sendo sócio, porém contra a sua vontade, os demais sócios deliberam pela sua exclusão, pela sua expulsão. Veja, na retirada é um ato voluntário do sócio. O sócio comunica aos demais sócios que ele está saindo da sociedade. Já na exclusão, não, ele quer ficar e contra a sua vontade, ele acaba então saindo, tá? Então, se um sócio já pediu para sair da sociedade, logicamente ele não poderá ser excluído, porque alguém que já não é mais sócio não pode haver então aí a sua exclusão. Isso é muito importante. Viu o Tribunal de Justiça de São Paulo cometer esse grande equívoco, permitindo com que o sócio ele fosse excluído de uma sociedade após ele ter pedido para se retirar. Só que o que acontece? A lei ela exige que sejam cumpridas certas condições para que ocorra essa exclusão, porque senão seria muito fácil um sócio ou os outros sócios decidirem, olha, não queremos mais aquele cara lá, aquele cara só incomoda, ou sei lá o que, achasse qualquer motivo ali para dizer, olha, vai-te embora daqui que a gente não quer mais ver você como sócio. Então, o legislador, ele disse, não, o negócio não pode ser tão fácil assim. Se fosse fácil assim, seria muito fácil excluir alguém da sociedade. E que garantia teria uma pessoa ao entrar numa sociedade e ali ser sócio, investir seu dinheiro, investir o seu trabalho, se facilmente ela pudesse ser excluída? E olha, que no passado acontecia isso daí. Eu tenho na minha obra, Manual da Sociedade Limitada, lá eu trago inúmeros julgamentos onde um sócio ele era excluído baseado simplesmente na quebra da fecus citatis. O que é essa quebra da fecus citatis? Os tribunais até hoje não sabem dizer corretamente, muito menos a doutrina. Então, ninguém sabe dizer o que é essa quebra da fecus citatis. Qual seria a diferença da quebra da fecus citatis, essa ligação entre os sócios, e um rompimento de uma amizade? Não existem ali diferenças essenciais, mostradas como eu pude aqui já mencionar pelos tribunais e também pela nossa doutrina. Pois não é um assunto fácil. Então, veja, essa simples quebra da fecus citatis, ela deixou de ser e não é uma condição para que o sócio seja excluído dela. É preciso que sejam preenchidas determinadas condições. E para haver a exclusão de um sócio, ela poderá ser feita de duas maneiras. Ou ela é feita extrajudicialmente, ou então de uma maneira, a meu ver, subsidiária, judicialmente. Porque, em primeiro lugar, tem que ver se é possível ser feita a exclusão extrajudicialmente. Caso não seja, então essa exclusão ela será feita de forma judicial. Começando então pela exclusão extrajudicial, e eu falo aqui de sociedades limitadas, que são a maioria das sociedades que nós temos no nosso direito, e essas causas de exclusão também se aplicam às sociedades anônimas de capital fechado e às sociedades simples. O artigo que trata dessa questão é o 1085 do Código Civil. Então ele traz certas condições que eu vou mencionar aqui para você. Ele diz, ressalvado o disposto no artigo 1030, quando, já vou falar sobre o artigo 1030, quando a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social. Então ele fala aqui, ó, maioria dos sócios, não é? Representativa da maioria do capital social. Então tem que ter essas duas condições, a maioria do número de sócios por cabeça e também tenho que ter aí esta maioria do capital social, que sejam preenchidas já essas duas condições para ver a exclusão extrajudicial. Entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a atividade da empresa, então esse sócio que vai ser excluído, ele precisa estar pondo em risco a atividade da empresa, em virtude de um ato de inegável gravidade que ele praticou. Ele poderá ser excluído da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista nesse a exclusão por justa causa. Então, olha só. As condições aqui. Então, deve haver um preenchimento dessas duas condições. O sócio, para ser excluído, ele tem que ter praticado um ato grave, né? E esse ato grave, ele tem que colocar em risco a atividade da empresa. Por exemplo,
o sócio poderia ter sido acusado e mesmo condenado pela prática de assédio sexual, tá? O que acontece? Você vai dizer, olha, esse daqui então é um ato de inegável gravidade. Só que esse ato de inegável gravidade, ele não colocou em risco, ele não está colocando em risco as atividades da empresa. O faturamento dela continua normal e não foi por causa desse ato, que ninguém ficou sabendo, que talvez tenha diminuído o faturamento da empresa. Então deve haver aí uma relação de causalidade entre o ato que foi praticado e a colocação em risco da atividade da empresa, tá? E ainda, o legislador exige que haja uma previsão lá no contrato social de justa causa. Agora, o que se entende por justa causa? O juiz vai julgar o que é uma justa causa ou não? Entendeu? Então, veja, o direito italiano diz que você tem que enumerar quais são as justas causas para que ocorra a exclusão do sócio. E me parece correto, porque simplesmente os sócios diriam que um ato ali é grave e que ele seria uma justa causa, então, para a exclusão daquele sócio. Mas veja, a meu ver, né, essa justa causa, ela tem que colocar em risco as atividades da empresa. Porque se ela não estiver colocando em risco as atividades da empresa, mesmo que exista a justa causa, por que é que este sócio, que não está causando nenhum problema para a empresa, ele então seria excluído dela? Veja, uma questão complicada. Porque o que acontece? Os nossos tribunais, eles acabam entendendo que basta ali que esteja no contrato social, de seu posicionamento dos tribunais, que esteja previsto no contrato social a justa causa. Então está prevista a justa causa, não precisa haver enumeração de quais seriam as justas causas, como eu disse que acontece no direito italiano. E por que eu te digo aqui do direito italiano? Porque eu conheço essa matéria de dissolução societária, parcial, total, do direito italiano, conheço o direito francês, conheço o direito português, conheço o direito espanhol e, de uma certa forma, conheço também parte ali do direito alemão. Conheço todas as legislações onde eu posso fazer essas comparações para vocês, e essas comparações que são úteis, porque nessa matéria, por exemplo, nosso legislador se baseia no direito italiano, no Código Civil de 1942 da Itália. Então, ele diz aqui, né, com preenchimento dessas condições, daí o parágrafo único estabelece que, aqui, ó, ressalvado o caso em que haja dois sócios na sociedade, então ele manda exclusão de dois sócios, quando uma sociedade tem os dois sócios, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim. E essa exclusão dos dois sócios também é o mesmo posicionamento do direito italiano. O Brasil aqui copiando o direito italiano novamente, né? Entre aspas. Então, o sócio somente poderá ser excluído em reunião quando a sociedade tiver menos de 10 sócios. A assembleia, ele fala aqui, quando tiver mais de 10 sócios, especialmente convocada para esse fim. Qual é o fim? A exclusão daquele sócio. Ciente o acusado, em tempo hábil, conforme determinam as normas aí do Código Civil, para permitir o seu comparecimento e o seu direito, o seu exercício do direito de defesa. E esse exercício do direito de defesa é o direito constitucional, ao contraditório, e precisa saber que é a ampla defesa. Então o sócio vai ter que ter o direito de se defender de uma maneira muito ampla. Não é simplesmente ele ser acusado e depois ali ele ser excluído da sociedade, tá? Então ele precisa ter o direito de se defender mesmo, porque essa defesa que ele utilizará posteriormente, ele poderá utilizar essa mesma defesa que foi feita sob o ponto de vista administrativo, discordando da sua exclusão, ali judicialmente tentando anular essa deliberação que acabou o excluindo da sociedade, tá? Então, é importante, né, que esses requisitos aí eles sejam então analisados para que ocorra a exclusão extrajudicial do sócio, né? E como eu disse, numa sociedade com dois sócios, um não vai poder excluir o outro, porque um é igual a um. A lei fala que você precisa ter maioria dos sócios representativa da maioria do capital social, os dois requisitos. Então um sócio poderia ter a maioria do capital social, só que em número eles são iguais. E ele fala a maioria dois sócios por cabeça. Um é igual a um. Então quem é maior nessa situação? Um igual a um não pode. Então um não pode excluir o outro. Embora já tenha visto o julgamento, já atuei em causas onde eu também consegui excluir sócio dessa forma. Mas para mim, essa reforma aí desse artigo
ela se deu com a lei da liberdade econômica lá da época do governo Bolsonaro, e então, para mim não pode haver então a exclusão de uma sociedade quando eu tenho ali 2 sócios, tá? E o que acontece? O artigo 1030, que eu havia mencionado anteriormente, juntamente com 1004, eles falam de causas assim, que são mais difíceis de acontecerem, né, de exclusão de sócio, que é do sócio remisso, aquele sócio que se compromete a fazer um aporte para o capital social. O que é esse aporte? Lá, levar dinheiro para o capital social da sociedade ou levar bens, e ele acaba não cumprindo com a sua obrigação. Então, nesse caso, esse sócio, aí ele poderá ser excluído. O sócio também poderá ser excluído quando penhorarem as suas cotas sociais, fizerem uma liquidação total delas para pagar algum credor social, ou quando algum processo de falência for estendido a um sócio. Poderia ser um sócio aqui, então, para ser declarada a falência, sócio só pessoa jurídica, pessoa física não está sujeita à falência, então somente a insolvência civil. E uma vez o sócio sendo excluído, não é, ele tem o direito aí então a pedir a apuração dos haveres com base no artigo 1031 do Código Civil. Vou tratar ali num vídeo meu específico sobre essa questão da apuração dos haveres, mas ele tem direito então a pedir esta apuração desses haveres aí para ver qual é o valor que esse sócio, esse ex-sócio, ele tem aí para receber da sociedade, né? E a exclusão, né, eu falei dessa exclusão extrajudicial, e a exclusão ela poderá então ser feita ali de forma judicial, tá? Quando que ela é feita de forma judicial? Quando é demonstrado, eu vou dizer aqui para vocês, com base no artigo 1030 do Código Civil, quando a maioria, diz aqui, a maioria dos demais sócios, eles resolvem excluir um sócio, veja, a maioria dos demais sócios resolvem excluir um outro sócio, que é minoritário, quando houver uma falta grave no cumprimento das suas obrigações. Qual seria uma falta grave no cumprimento das suas obrigações? Esse sócio não está mais colaborando com os demais sócios ali para as atividades da empresa, né? Então ele acaba praticando uma falta grave no cumprimento aí das suas obrigações, e com base nisso ele poderá então aí ser excluído da sociedade. Ou então, quando tem uma incapacidade superveniente, esse sócio passa a ter o mal de Alzheimer, como é que ele vai conseguir colaborar com os demais sócios? Ele também está sujeito à exclusão, só que essa exclusão não pode ser feita extrajudicialmente, ela terá que ser feita judicialmente, tá? Agora, o que se entende por falta grave do cumprimento das suas obrigações? O legislador também não define, ou seja, vai ficar ao critério discricionário do juiz decidir lá o que é uma falta grave, se aquilo foi uma falta grave ou não no cumprimento de suas obrigações. Então, para o sócio minoritário se proteger desse tipo de situação, o que é interessante que ele faça? Quando ele ingressar para a sociedade, ele já estabeleceu o que os sócios consideram como falta grave e colocar lá que eles consideram tão somente aquelas causas como falta grave, né? Ou seja, que haveria um rol taxativo de causas consideradas pelos sócios graves e não caberia a intervenção do judiciário, fora aquelas causas, para dizer que uma falta lá foi grave. Por exemplo, um sócio sair com a mulher do outro, não está previsto no contrato social, saiu, é problema deles, não seria uma falta grave no cumprimento aí das suas obrigações sociais, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado aí com esse vídeo. E você sabe, tem outros vídeos aqui falando de solução societária, falo como que um sócio pode sair da sociedade, esse daqui da exclusão, falo no caso de morte de sócio e também da questão da apuração dos haveres, como que é feita a apuração dos haveres do sócio e quem tem essa obrigação de pagar esses haveres, tá? Então eu te aguardo nos outros vídeos, eu espero que você tenha gostado desse daqui. Se você não me segue ainda, clica aí no sininho para você receber notificações minhas, para você ativar, para você me seguir, você compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha que tenham interesse nesse assunto. Deixe teus comentários aqui embaixo, que eles serão muito bem-vindos, tá bom? Se você não me segue no meu Instagram, vai lá que eu tô te aguardando.